Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa aula das disciplinas de Ética em Relações Públicas e Jornalismo. Este momento foi organizado de forma conjunta entre a professora Miriam Quadros e comigo, e nós vamos receber hoje um convidado na nossa aula, um convidado que vai nos apresentar um tópico de ética, que é o conteúdo desta unidade das nossas disciplinas. Então, nós vamos receber na nossa aula de hoje para falar sobre ética para uma vida boa, o professor Djalma Cremonesi, que é nosso colega da UFSM, da sede de Santa Maria. Então, nós vamos, nesta manhã, ouvir o que o professor Djalma tem para nos contar, para nos ensinar sobre ética. Nós vamos ter a apresentação do professor e depois, em seguida da fala dele, nós vamos ter um tempo para comentários, para perguntas. Então, à medida que o professor for fazendo a sua apresentação, vocês podem ir deixando comentários e questões no chat, que nós vamos depois organizar estas impressões de vocês, as dúvidas, as coisas que vocês destacam destas aulas, e o professor vai fazer comentários, então, após a apresentação dele. Ok? Então, nós vamos passar a palavra em seguida para o professor Djalma. Olá, bom dia, professora Vera. Bom dia, professor Djalma. O professor Djalma, ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, sede, é graduado em Filosofia e também é doutor em Ciências Sociais, Ciências Políticas. Então, essa é a área de formação dele, né, na formação de humanas, e é a partir desse lugar que o professor vai nos apresentar, então, suas reflexões sobre ética para uma vida boa. Seja muito bem-vindo, professor. E que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigado. Queria agradecer a você, professora Vera, colega, e a professora Miriam, né, que eu fiquei surpresa, assim, muito feliz, porque ela está começando uma jornada importante de ser professora. Ela que foi minha aluna, o tempo passa rápido. Eu trabalhei 10 anos na Unigi e estou quase com 30 anos já de magistério, então passa muito rápido o tempo. Fazendo aquilo que a gente gosta, né, professora, a gente passa rápido o tempo. E o engraçado é que os nossos alunos, eles têm sempre a mesma idade, né? A gente pensa também que... porque as turmas vão passando, né? Então, eles têm sempre 20 anos, 18, 23, 24, e a gente pensa também, se engana, a gente pensa que também permaneceu naquela idade. Permaneceu naquele lugar. 25, 30 anos, e não, a gente vai envelhecendo. Mas que bom que a gente pode estar juntos nessa manhã ensolarada, primaveril, e para debater um tema bastante interessante, assim, que é o tema da ética, que eu tenho lido muito, né, pesquisado, e depois eu vou mostrar para vocês um livro, assim, que eu demorei uns 10, 12 anos, assim, para escrever, que se chama Ética e Felicidade para uma Vida Boa, que, na verdade, é uma síntese das principais ideias que a gente vai falar hoje aqui, prof. Vera, estão ali naquela pesquisa, né, numa pesquisa lenta, gradual, segura, são mais de 300 obras lidas, assim, que a gente abstraiu as principais ideias e estão compiladas nesse livro que depois eu vou mostrar para vocês. E a razão de ser da gente estar aqui nessa manhã é exatamente esses queridos alunos e queridas que estão aí nos acompanhando do outro lado. Então, eu pediria um pouquinho de atenção aí de vocês, que nos acompanhasse, também fizesse algumas anotações no caderno de vocês, que depois a gente pode fazer um trabalho assim, de diálogo também. Tudo que eu vou falar aqui não é um dogma, não é uma verdade inquestionável, é um ponto de vista, é uma leitura fundamentada em teorias, em autores, mas também, como você sabe, a gente está num ambiente universitário
E esse ambiente universitário, ele é suscetível de críticas, de perguntas, de debates, porque não estamos num ambiente religioso, de uma igreja em que o pastor, o padre, o bispo fala, e a gente tem que dizer sim, é por aí, amém, né? Não, aqui a gente coloca uma posição, uma ideia fundamentada, claro, científica, mas essa ideia, ela pode sim e deve ser contestada. Então, prof. Vera, a gente está vivendo, claro, num momento muito difícil, assim, de instabilidade social, cultural, econômica e principalmente política. Eu sempre tenho dito assim que alguns valores que a sociedade moderna se constituiu, como direitos humanos, democracia, que não são valores nossos agora, da nossa geração, estão sendo até, de uma certa maneira, contestados. Então, a gente muitas vezes tem que pedir a licença, assim, a autorização para reafirmar algo que a gente já tinha construído. Então, a sociedade negacionista, uma política negacionista, principalmente dos nossos dirigentes que estão agora no poder, de contra-ciência, assim, de antiglobalismo, e a gente na universidade sendo alvo, nós professores e nós alunos também sendo alvos assim de críticas, de baderna, de contra-ciência, que a gente está aqui, que é um antro de pessoas que não têm o que fazer, de maconheiros, de perversidão. Olha, eu estou com 30 anos de magistério e nunca participei em nenhuma suruba, né? Como as pessoas, até os ministros, né, desse governo tenham nos acusado de perversidade nas universidades. Não, aqui é um lugar sério, é um lugar de pesquisa, um lugar de ciência propriamente dito. Então, nós temos que, muitas vezes, voltar e reafirmar algo que para nós era dado como conquista, né? Então, dentro desses aspectos, nós vamos trabalhar alguns temas que eu acho muito importantes sobre a ética, que eu gosto muito desse tema, e que o Cauê pode nos auxiliar, ele pode nos mostrar a nossa página inicial. Isso ali eu coloquei palestra ética para uma vida boa, professor Djalma, e de imediato ali eu peço também que vocês possam nos ajudar a divulgar o nosso canal no YouTube, que é o canal Paideia, do professor Djalma Cremonesi, para que ele tenha isso, acompanhar o trabalho do professor Djalma. Então tem o canal Paideia, que significa Formação Integral Humana, que nós temos mais de 28 mil inscritos já no canal, mas tem que ter a participação de vocês para o nosso canal se tornar muito mais relevante lá no YouTube, né? Então a gente precisa da inscrição de vocês, a gente precisa da joinha de vocês, do apoio de vocês, para que a gente se torne ainda mais. Nós temos mais de 28 professores, pesquisadores, com programas semanais, com lives, com aulas públicas, sobre economia, política, antropologia, psicologia, comunicação, arte, cinemas. Olha, nosso canal é muito legal mesmo. Vocês podem divulgar, que é um canal de formação humana. Eu estava falando fora do ar que Paideia tem esse conceito grego de formação integral humana, não apenas racional, intelectiva, instrumental, técnica, né, que nós temos muitas vezes. A nossa universidade forma bons jornalistas, bons engenheiros, médicos, advogados, na questão técnica, mas eu tenho uma preocupação também de formar o ser humano como um todo. Por isso a importância, né, prof. Vera, dessas aulas mais de ética, de filosofia, de sociologia, de antropologia, para dar também um suporte teórico para os nossos alunos, para que eles se tornem seres humanos melhores, mais virtuosos, como diz Aristóteles, né? Um homem e uma mulher mais com areté, com virtudes. Então, nós precisamos, sim, de matérias que nos ajudem a refletir sobre a nossa própria existência como ser humano, que a gente possa crescer como seres humanos. Então, dentro desse princípio, eu conto com o apoio de vocês para que nosso canal se torne ainda mais conhecido no meio de vocês. Perfeito? Vamos avançar, então. Eu vou lá colocando... Eu preparei, assim, a aula e
Em alguns temas, alguns assim, tópicos que o Cauê pode nos mostrar, aí do lado isto, ó, o tema da ética e felicidades, como surgiu nas universidades. Depois eu falo um pouquinho da saúde mental dos nossos alunos, que não estão muito bem, que eu tenho uma pesquisa sobre isso. Depois eu vou explicando o que é ética, conceitos mais gerais. A gente não vai fazer um trabalho muito abstrato aqui agora, mas a gente vai dar uma ideia geral. Depois a questão da moral, e a moral mais contemporânea de uma certa tirania do conceito de felicidade, que a gente tem que ser feliz, a ética da tirania, assim, olha, você tem que sorrir, você tem que ser feliz, é obrigado a ser feliz o tempo todo. Isso é quase que impossível, porque somos seres humanos, temos dúvidas, temos angústias, temos tristezas, choramos, faz parte da contingência humana ser assim. Então, há uma sociedade que nos obriga, muitas vezes, através das imagens, das redes sociais, que a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo. Nós vamos debater hoje esse aspecto. Então, eu volto lá na primeira imagem, dizendo assim, que nas universidades, hoje, o tema da felicidade, o tema da ética é discutido em várias universidades. A Laurie Santos, se vocês pesquisarem a Universidade de Yale, olha que ela colocou na sala, acho que tem uns 300 alunos para debater o tema da ética e da felicidade. Depois, Harvard também trabalha a ética e felicidade. Aqui, a Universidade de Brasília também começou, e nós, na Universidade Federal aqui de Santa Maria, já há um bom tempo a gente discute essa disciplina como a DCG. O que é uma DCG? Você sabe muito bem, né? Que é uma disciplina complementar de graduação, não obrigatória, mas nós sempre abrimos para a universidade fazer, assim, a matrícula dos nossos alunos. A Prograde nos ajuda para fazer, para que todos os alunos da universidade, eu acho que eu não tenho aluno aí de Palmeiras, não sei se é oferecido aí também, mas vocês podem fazer uma forma online. Essa disciplina, nós temos mais de 90 alunos sempre matriculados para exatamente discutir esses temas que a gente vai discutir aqui hoje. Então, só para dizer que a universidade, eu faço parte dela e temos essa disciplina que nos ajuda a pensar melhor. Dentro desse aspecto, eu fiz uma pesquisa durante as minhas aulas, já fazem 6 semestres, e, olha, a saúde mental dos meus alunos, né, Vera, nos teus também, certamente é igual aí em Palmeiras, é igual em outras universidades, não é muito diferente uma universidade para outra. A gente tem algumas preocupações pela frente. Por que preocupações? Eu perguntei assim, você teve momentos de estresse, ansiedade, tristezas prolongadas no último ano? Para 6 turmas, já 3 anos atrás, e eles responderam assim, ó, 77% concordam que já tiveram um momento de estresse profundo. Né? Imagina essa gurizada com 18, 20, 23, 24, 25 anos, né? Ansiedade e também tristezas. Claro, tristezas, quando a gente fala tristeza, a gente está falando em tristezas recorrentes, que elas não passam dia a dia. Ter tristezas momentâneas, certas melancolias diárias, isso faz parte. Agora, preocupa quando os nossos alunos estão quase 80%. Quando estão de 10 alunos, já 8, quase 8, manifestaram certas ansiedades no último ano. Então, preocupa realmente. Também perguntei assim, você tem usado medicamento assim, para controlar teu estado emocional, psicológico? E eles dizem sim, quase a metade, 40% deles estão usando medicamentos para acalmar-se. E olha que antigamente, aos 30 anos, as pessoas começavam, aí há 10 anos atrás, 20 anos, a tomar medicamentos. Hoje, aos 14, 15 anos, os jovens já estão tomando medicamentos para controlar a sua ansiedade. E a última pergunta, assim, que eu fiz, assim, só trouxe 3 aqui. Perdão, mas vamos para frente aqui. Aqui o último. E apenas 25, aliás,
eu perguntei, vocês são realmente felizes? E um quarto desses alunos, eles discordam, né? Então, não estão passando por um momento bom. Imagina, lá na juventude, que é as descobertas, um novo tempo, 25% não estão felizes. Então, só para ter uma ideia que a gente... É importante, né, professora Vera, professora Miriam, é importante a gente ter uma preocupação com a saúde mental dos nossos alunos, né? Ansiedades, depressão, é muito cuidadoso. Nós temos que ter mecanismos de instigar o nosso aluno a falar, a resolver os seus problemas, não ir se fechando cada vez mais. Fale para o pai, para a mãe, para o companheiro, para a amiga que estão sentindo. Nós temos momentos de depressão, e até o caso mais radical, assim, de suicídios acontecendo em diversas universidades, não apenas de alunos, mas também de professores, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande dentro dessa dimensão. Então, só um panorama que nós temos que ter cuidado e prestar atenção. Bom, então vamos para o segundo ponto, já o terceiro ponto, vamos avançando para não ficar também cansativo para vocês, não ser maçante, e vocês podem, claro, dando um bom dia ali nos comentários, né? Eu não vi ninguém dar bom dia. Eu tenho a impressão, professora Vera, que estamos falando para as paredes. Vocês também podem interagir na universidade, dizer bom dia, professor, bom dia, prof. Vera, bom dia, prof. Miriam. Vocês estão aí acompanhando a gente? Não vi nenhum Cauê, nenhum bom dia nos comentários. Eu acho que não apareceram, eles estão em casa, ou estão fazendo outras atividades, estão gazeando a aula, ou ligaram lá o computador, ligaram a live e foram fazer outras coisas, né? Então, pode também ter a gentileza, assim, de dar um bom dia para a gente, para não ter a sensação de estar falando com as paredes. Tem até uma música, eu agora ando falando com as paredes. Opa! Apareceu a Luísa, apareceu a Laís, a Milena. Olha, foi mexer, a Luísa, a Milena, foi só mexer com elas que elas estão aí, né? Muito bem, Jordana, Clara, queridas, né? Essas meninas tão bonitas e esses meninos. Né? Então, fica aí com a gente, não? Vão dando um bom dia, dizendo ó, que o sol tá bonito, que estão escutando o professor. Já falei demais, vamos voltar então lá. O que é ética? O que é ética propriamente dito? E eu volto aqui, ó. Ética é um conceito propriamente grego. Acho que aqui está bem explicadinho para a gente, né? Agora pode baixar aí, a Francis também está dando bom dia. O Marcos também. Agora pode deixar um pouquinho isso para não atrapalhar um pouco as nossas... Depois a gente volta para os comentários. Então, ética, no conceito ética, é um conceito grego, que chama ethos. E a Grécia e Roma antiga, lá de 1400 anos atrás, criaram esses conceitos que significa ethos, que significa morada, ambiente, habitat, e moralis, moral, significa casa, morada. Então, os gregos antigos, eles tinham um conhecimento muito aproximado do que seria ética e moral. Então, é um conceito que nós não criamos agora, é um conceito muito antigo, que está ligado a uma definição assim com princípios, com valores que nós criamos, são valores mais universais, que é próprio do ser humano. Vocês não vão encontrar, aliás, gosto muito desse professor, o Clóvis de Barros Filhos, que tem N palestras e aulas na internet. Ele fala assim que a ética não é atribuída a outros animais, eles não vivem ética porque não tem uma racionalidade, não sabe do conceito do bem e do mal. A ética não existe num formigueiro, numa colmeia de abelha. A ética pertence a nós, porque nós temos o senso do bem e do mal e também convivemos. Então, nós precisamos de normas, de hábitos, de costumes, de valores para a gente poder viver em sociedade. Então, nós vamos ver para frente que essas éticas, esses valores, essa moral que existe entre nós é capaz de nos organizar em sociedade. Claro, esses valores, com o tempo, tem valores universais que nós não podemos abrir mão, que é o valor assim de não matar, são valores assim de direito à vida, de não roubar, de não destruir o outro, mas são os valores também que mudam de acordo às culturas,
mudam de acordo com a história, mudam diversamente com também o espaço geográfico, algo que para nós aqui ocidentais não aceito eticamente e moralmente. Podemos ter comunidades tribais africanas, ou no Oriente Médio, ou nas comunidades da Índia, que para eles podem ser aceitos. Então, ela tem uma diversidade, perfeito? Então, seríamos ingênuos se assumíssemos que todas as nossas ideias éticas são partilhadas por todas as culturas, né? Então, não é bem por aí. Então, há uma verdade primordial ética que me parece que permeia em todas as compreensões religiosas do mundo, que é, assim, amar o próximo como a ti mesmo. É um fundamento cristão, mas não é só apenas cristão. Se a gente for ao shintoísmo, ao budismo, ao confucionismo, ao islamismo, a gente vai perceber que o fundamento geral de todas as religiões, elas se fundamentam nesse princípio básico, né? De não fazer ao outro aquilo que não queres que o outro te faça. Isso é o princípio básico de todas as religiões. Tudo bem, Verinha? Tá aí comigo? Tá acompanhando? Isto. Vamos lá, então. Vamos avançar aqui. E, professor, quais os fundamentos da ética? De onde surgiu a ética? Eu gosto muito desse pensador grego antigo, chamado Aristóteles, que ele tem um livrinho que eu indicaria para vocês se debruçarem na vida, assim, e dar um passo qualitativo e quantitativo no conhecimento de vocês, ler a obra Ética a Nicômaco, dedicada ao seu filho. O pai de Aristóteles era Nicômaco e seu filho também. Ele dedicou ao seu filho. Ética a Nicômaco. No livro 1, ele fala exatamente assim, que o ser humano, para se tornar um ser humano, ele precisa de quê? O que vocês acham? Vocês acham assim, se a gente pegar uma criança recém-nascida e deixar ela abandonada numa selva, numa floresta, num lugar... Primeiro que ele não vai sobreviver. Ele precisa de tudo. Talvez o ser humano seja um dos seres mais frágeis na seara dos animais. Nós precisamos de afeto, carinho, proteção, amamentação. Nasce o carneiro, nasce o bezerro, eles diretamente, instintivamente, eles vão procurar o seio da mãe, né, o úbere da vaca, né, da mãe, para se alimentar, e eles vão se adaptando ao meio. Nós não, precisamos do afeto, da proteção, do carinho, e mais, diz Aristóteles, nós precisamos da sociabilidade, nós precisamos da convivência humana, social, para nos tornar humanos desde pequenininho, da mãe, do pai, do professor, da sociedade, e Aristóteles fala aqui do meio da política, que ele chama de polis. A polis que protege esse indivíduo para ele se desenvolver como ser humano. Então, vamos pegar uma ideia. A gente vai se tornando humano na convivência. Como, professor? Através dos costumes, dos hábitos, do treinamento. Diz Aristóteles, como é que você aprende a tocar cítara, a ser um bom, vamos trazer mais para a nossa realidade, um bom pianista, um bom ginasta? Será que a gente já nasce pianista? A gente já nasce ginasta? Não! A gente precisa de aptidão para aquilo, a gente precisa de um dom, mas precisa muito de treinamento, muito de hábito. Quem sabe para se tornar um bom professor, 8 horas, 10, 12, 14 de leitura, de pesquisa, de dedicação. Um jogador de futebol, mesma maneira, treinamento. Bom, vocês pegaram a ideia, né? Para se tornar também um bom ser humano, nós precisamos de treinamento, de dedicação, de hábitos para se tornar aquilo que Aristóteles fala de um homem kalos. O homem, vocês me entendem, né? Humano, né? Um ser humano, kalos, kagatos, que é uma palavra grega, duas, que significa um ser humano bom e belo. Um ser humano com areté. Anote a palavrinha, areté. O que vocês acham que é areté? Um ser humano virtuoso. Então, homem e mulher, nós não somos, diz já o Dante Alighieri, na obra Divina Comédia, uma obra medieval de 1200, mas a gente vai se tornando humano. Homem eu não sou,
torno-me humano, vou me tornando. Mário Sérgio Cortella, que é um pensador também muito popstar da filosofia brasileira, ele fala que o ser humano é diferentemente do computador, do carro, da cadeira, que nasce pronto e vai se desconstruindo. O ser humano nasce não pronto e vai se fazendo ser humano. Então, hoje, dia 5 de novembro de 2020, a versão de Djalma Cremonese, do professor, aos 52 anos, aliás, vou fazer em dezembro, já está pertinho, é a versão mais inédita, mais nova. Eu nunca fui o que sou nesse momento. E vocês também nunca foram aquilo que são agora. Ontem, a gente era um ser, hoje somos diferentes, e amanhã seremos outra pessoa, muito mais com conhecimento, muito mais sábia, quem sabe. Então, o hábito nos torna excelentes. Não é a frase do professor Djalma, a frase é do Aristóteles. O que é excelência? A gente se torna bom naquilo que faz. E também na nossa profissão, como jornalista, o hábito, o costume, mas também como ser humano. Então, para vocês se tornarem um bom jornalista, um bom relações públicas, o que vocês têm que fazer? Muita pesquisa, muita leitura, muita discussão, muita teorização para se tornar um bom profissional. Perfeito? Para se você tornar uma boa mulher, um bom homem, também. Muita dedicação, muito hábito, muito costume para a gente se tornar também um bom ser humano. Pegaram a ideia? É isso, né, professora Vera? Pegaram a ideia? Muito bem. Pegar os fundamentos, vamos avançando, né? Já estamos aí quase no meio. Por quando vocês cansarem, vocês me falam aí, tá? Por uma ética do cuidado. O que seria o cuidado? Então, a ética, vocês vão perceber que eu não estou dando aqui nenhum tipo de manual ético, assim, ó. Primeiro passo, não existe manual. Primeiro, não existe manual de ética. Ponto número 1, manual da ética do jornalista. Não existe, não é esse aspecto de manual, a gente não pode colocar no ponto 1, ponto 2, a ética é muito mais universal, é muito mais uma construção de ser humano. Não estou falando aqui de ética profissional, nem de ética do jornalista, nem de ética do aspecto, assim, da empresa, a ética da empresa é isso, ou a ética da política, não, nós estamos falando de uma ética num conceito muito mais abrangente e profundo, que é a ética universal filosófica de se tornar, primeiramente, um ser humano. Depois a gente vai pensar nas éticas mais particulares. Então, a ética, ela está ligada ao cuidado. Ética é sempre ser responsável pelo outro. Vocês estão percebendo que a ética é uma relação? A ética é sempre um cuidado em relação ao outro. Esse outro pode ser um outro ser humano, pode ser um animal, pode ser o planeta, pode ser uma floresta, pode ser um rio, pode ser um lago. É uma relação de cuidado com o outro. É uma relação de altruísmo, de alteridade, de cuidado com o outro. Anotar a ideia, que ideia fantástica. Se você cuida do outro, você está cuidando da sua relação ética contigo, com o outro e com o mundo. Então, a relação é sempre ética. Jamais posso instrumentalizar o outro, jamais posso negar o outro, jamais posso alienar e fazer do outro um mero meio para que eu possa ascender profissionalmente ou na minha vivência. O Kant, que é um filósofo bastante enigmático, obscuro, ele tem uma frase muito clara na dimensão ética, de um imperativo categórico, de uma certa obrigatoriedade de ver no outro não um meio para alcançar um determinado fim, mas ver o outro ser sempre como objeto final, como ser não objeto, mas como um ser final. Então, é tratar sempre as pessoas como fim e nunca como meio. Se eu tratar, eu como professor, o meu colega professor da universidade como meio, eu estarei instrumentalizando ele para os meus objetivos finais. Se o colega que está estudando e tratar o outro colega como meio, ele está negando o outro. Então, o outro sempre ser tratado como fim único. Prestar atenção no outro é sempre uma atitude ética. Prestar atenção na necessidade do outro. E aí eu coloco aqui um exemplo de um psicólogo social que fez uma experiência de se tornar um gari. Um gari botou um uniforme, ele estava fazendo um experimento,
e começou a varrer o pátio na frente do prédio que ele estudava. E a surpresa dele, a constatação que nenhum professor, nenhum colega dele reconheceu que por detrás do uniforme e do boné estava o colega e o aluno. Nenhum reconheceu. Por isso que o uniforme, a resposta dele, torna as pessoas invisíveis. Nós negamos muitas vezes os outros por aquilo que eles são. E não visualizamos o alteros, não visualizamos o rosto do outro, nem o nome, nem a pessoa. Nós tratamos como um gari, nós tratamos como uma faxineira, como a doméstica, como taxista, mas a gente não sabe quem é esse ser humano que está ali. É uma boa experiência vocês fazerem assim quando chegam no prédio da universidade de vocês e cumprimentem aquela pessoa que está nos serviços gerais. Bom dia, fulana. A senhora está bem? Vocês vão ver a surpresa, porque geralmente essas pessoas são tratadas como a continuidade da vassoura. Não como seres humanos que estão por detrás. Não como pessoas que têm uma emoção, que têm um filho, que têm uma filha, que têm um pai, que têm uma mãe, que têm uma história, que têm uma cultura, que têm uma vivência. Negamos porque instrumentalizamos o outro. Dá para pensar nessa ideia? Perfeito. Professor, mas o que é moral? Moral é um sentido mais particular. Se a ética são conceitos mais universais, a moral é sempre uma decisão mais próxima. Será que eu devo fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que é me permitido? O que os outros vão dizer dessa minha decisão? Se eu encontrar uma carteira, por exemplo, na rua, cheia de dinheiro, o que eu faço? Eu fico para mim essa carteira, eu devolvo para aquela outra pessoa, eu vou numa rádio, eu divulgo, o que eu devo ficar para mim? Eu posso ficar comigo? Eu quero isso para mim ou não? Estou fazendo uma prova sem consulta, os meninos e as meninas da relação pública, do jornalismo, e sem consulta. E a professora foi lá, se distraiu, olhou para a janela, deu uma caminhada, e você tem o resumo embaixo, prontinho das questões. Aí você se pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo colar? Sim ou não? Então, essa decisão mais de sim, de não, de querer, de poder, é sempre uma decisão mais de moral. E ela é um olhar, como diz aqui, um olhar interno do eu, né, do Djalma, do Pedro, do João, sobre mim mesmo, sobre a minha consciência. Então, é um conceito mais particular que orienta as minhas ações, o que os outros vão dizer. Moral sempre implica uma decisão que gera em nós uma angústia, né? Porque se eu faço isso, eu posso acertar, mas também posso errar. Errando, eu penso comigo, mas eu poderia ter feito diferente. Acertando, a gente sempre fica com aquela nostalgia assim, de poder ter feito aquilo e não fez. Né? Moral é uma lei que imponho sempre a mim mesmo, disse Comte Sponville. A moralidade tem, em certo sentido, uma voz interna. Será que eu colo? Será que eu não colo? Será que eu devolvo isso que eu achei ou não? A moral independe também de um credo religioso. Dostoiévski diz que se Deus não existisse, tudo seria permitido, então deixa quieto. Não é que a religião me impõe assim, você não pode roubar. Não tem nada a ver. Essa moral, que muitas vezes está ligada a uma dimensão religiosa, sim, mas ela independe. Eu, por exemplo, fui criado de uma família extremamente religiosa da minha mãe, principalmente, né, de rezar, de pedir. Tudo para ela tinha uma dimensão da moral religiosa. Então, desde pequenininho, assim, a gente rezava, a gente tinha no banheiro um monte de irmão, assim, mas no banheiro a gente ia tomar banho, tinha uma imagem de Nossa Senhora, que não andava nem para se esfregar muito em partes íntimas aí que a Nossa Senhora estava julgando a gente. Então, a moral religiosa. Depois eu fui fazer escola de padre também, uma moral muito forte, religiosa, muito cheia de pecado, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo.
Então, a moral sempre nos acompanha nessa dimensão religiosa, mas não estou dizendo disso. Nós podemos abolir a dimensão religiosa e que ainda teremos uma ética e uma moral universal de não fazer isso. Então, Kant, eu volto aqui numa frase assim que é fantástica. Age apenas segundo uma máxima, tal qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Pronto. Eu fazendo as minhas ações, elas vão ser aceitas por todos. Então, essa é uma dimensão da moralidade. Agindo dessa maneira, a gente não correrá o risco de errar nunca. As nossas ações devem ser aceitas por todos. Bom, indo para o final, a moral pós-moderna é uma moral, como diz o Bauman, que é outro autor, assim, que vocês devem ler muito, aliás, todas as obras do Bauman, fazer uma pesquisa completa, vocês vão ver a fragmentação da vida, que ele chama a vida líquida, né, dos valores morais da filosofia, da ciência moderna, mais consolidada, mais pautada em cima da disciplina, da moral, do esforço. Hoje nós temos outro tipo de moralidade mais líquida. Não estamos aqui, claro, fazendo nenhum tipo de juízo de valor, se essa moral que nós estamos vivendo hoje é melhor ou pior. Não, nós estamos vivendo outra realidade, mais fragmentada, as nossas relações. Se isso é bom, isso é ruim, cabe a cada um de nós julgarmos, né? Tem valores que nós temos que resgatar, mas outros valores, assim, a gente percebe uma certa liquidez nas relações. Bom, a moral pós-moderna, ela é pautada no fim do sacrifício e do sofrimento. Me parece que nós temos uma moral hoje que sofrer significa castigo. Não, o sofrimento, ele também é parte inerente ao ser humano. Claro que nós estamos numa tentativa de acalmar, uma tentativa, mas sofrer, num certo sentido, viver é sofrer, né? A gente passa para uma pseudoproteção para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos, aliás, perdão, 14 anos, e ela na ânsia de proteger os nossos filhos, nós estamos muitas vezes enfraquecendo eles para a vida, né? De proteção, de autocuidado, e exagerado, muitas vezes. Não, eu digo assim, vamos enfrentar a vida, você vai ter momentos alegres, eufóricos, mas também momentos tristes, momentos melancólicos, momentos de sofrimento, porque a vida é mais sofrimento do que propriamente momentos agradáveis. Então, nós temos que conviver com esses momentos não tão bons para a gente se tornar forte e enfrentá-los, e não buscar subterfúgios. Tem gente que busca no trabalho para não sofrer. Outros buscam nas drogas, mas um subterfúgio aqui numa droga lícita ou ilícita para a gente fugir um pouco dos nossos sofrimentos, nos acalmar. Então, muitas vezes, eu te convido, assim, a enfrentar as dificuldades para você se tornar muito mais forte, né? Eu me lembro da minha vida, mais tombos e mais fracassos e mais dor e mais lágrimas do que propriamente momentos, assim, de êxtase, de alegria, né? Nossa moral pós-moderna é pautada mais nos desejos, nos egos, na felicidade do bem-estar. Nossa, todo mundo meio maluco, tentando meio, assim, de uma forma tirânica, obrigado a ser o eu, o valor do eu que importa. Eu quero o meu prazer, eu quero casar, mas olha, eu não quero sofrer, eu quero viver junto, mas eu não quero o sofrimento do outro. Eu quero conviver com a minha mulher, com o meu esposo. Hoje as relações são mais, as orientações sexuais são diversas. Eu digo assim, mesmo sendo homossexual, você vai ter que aprender a viver com a sua parceira, ou com o seu parceiro. Não é que resolvendo, convivendo, já é um passo importante, assumir-se do jeito que você é,
é magnífico, é fantástico, mas conviver com aquela pessoa, você vai ter que aprender também a conviver com ela, aceitando também, ou com ele, aceitando também os momentos bonitos que você tem, de alegria, mas também os momentos de insegurança, de defeitos que nós todos temos como seres humanos. Então, vamos ficar juntos, mas vai ser tudo uma maravilha. Não é bem assim. Hoje há um certo relativismo moral. Tudo é certo, né? Tudo é, nada está errado, cada um inventa a sua própria moral, já dizia Sartre. Então, estamos aí um pouco confusos de achar que todo mundo tem uma... Eu acho que isso é certo, então essa é a minha moral. Não. Vivemos em sociedade, temos que ter uma ética, uma moral também que nos oriente, né? Como diz Lipovetsky, é um hiperindividualismo, cada um está pensando mais nos seus interesses. Edgar Morin fala no egocentrismo. Nossa, o eu hoje está tão inflado, tão poderoso, que se a gente disser assim, olha, não foste muito bem na prova, a tua imagem não está muito bonita, você não ganhou aí 35 joinhas, 40, então a gente já se frustra. Críticas a gente não aceita, então é um ego que nós estamos hoje, vamos ser um pouquinho mais humildes, né? Não temos mais capital social, de Robert Putnam, as nossas relações são mais individuais. Lipovetsky fala também da absolutização do eu, um eu absoluto que comanda, e estamos vivendo crises de metanarrativas. Então, tudo isso é uma moral líquida que estamos vivendo na sociedade pós-moderna. A prerrogativa dos projetos da modernidade eram se furtar as religiões nas suas prerrogativas para ser melhor que elas. Portanto, a felicidade foi adiada. As angústias hoje, né, campeiam o nosso ser. O iluminismo, que acreditava na ciência, na técnica, no progresso e na felicidade eterna, não foi bem isso. Estamos em momentos de angústia, de depressão, de infelicidade. Por isso que nós estamos mascarando muitas vezes, atrás de uma máscara sorridente que nós colocamos nas redes sociais, espalhamos o lado do odor irrespirável do desastre. As mesmas pessoas que sorriem muitas vezes e utilizam muito as redes sociais, no fundo há um pensamento até de suicídio muito imbricado nessas pessoas. Então, cuidado quando a gente utiliza a máscara da nossa personalidade, a gente mascara aquilo que, na verdade, nós não somos tudo isso. E a palavra máscara ou a nossa personalidade vem da palavra persona, que era utilizada como máscara, aquelas máscaras que os gregos usavam para representar o cômico, para representar a dor, era chamada de persona. Então, a nossa personalidade hoje também é muito mascarada. A gente, como tem notícias fake, também tem seres humanos fakes, que representam ser aquilo que, na verdade, não são na realidade. Se utilizam de uma máscara. Eu sempre brinco e digo assim, se você quer conhecer o ser humano, você dê a ele não o poder, que também pode desmascarar a sua personalidade, mas dê a ela a intimidade, dê a ela o privado, conviva com essa pessoa 1 semana, 2 semanas, conjuntamente, para você realmente saber quem é essa pessoa. O exemplo do Big Brother, né? Daqueles jovens bonitos de 20 e 25 anos, muito bem bombados, na primeira semana na casa são ótimos, são alegres, tratam bem as pessoas, e depois vai caindo a máscara e a verdadeira personalidade começa a se apresentar. Cuidado, é uma sociedade não nossa. A gente, como cientista social, a gente percebe isso naquilo que acontece em nosso redor. Último ponto. Então, nós temos que desconstruir. Vocês podem aí já começar a emitir os seus juízos aí, perguntas nos comentários, para nós termos um tempinho depois, já vamos começar a dialogar junto com vocês. Perfeito? Então, nós temos que ser contra a ditadura uma certa tirania, né?
da felicidade. Principalmente essa pseudo-felicidade que a gente tem que ter a ética, assim, ó, você tem que ser feliz o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. Não é possível porque nós somos seres contingentes, somos seres faltantes, somos seres limitados, estamos sempre carentes, estamos sempre à procura de algo que nos dê satisfação, que nos dê alegria, que nos dê felicidade. Não é possível. Vamos desconstruir essa imagem da felicidade da novela, vamos desconstruir essa felicidade do consumo pós-Segunda Guerra Mundial, do capitalismo, que está destruindo o planeta, que é inviável para o nosso sistema de vida. Vamos desconstruir essa tirania que ser feliz é sempre aparecer com aquele sorriso aberto no Instagram, aquela imagem do teu corpo que todo mundo tem que dizer, oh, que linda. Aliás, no Facebook, todo mundo, você se arruma, aí você bota aquela imagem de impacto, e aí a tua amiga diz assim, mas que linda! Com 314 As. E aí e te curte, e aí você responde a ela, obrigado, kkkkkkkk, né? E assim vai. E nas redes sociais é um mundo ilusório, ninguém fala das suas misérias humanas, mas todo mundo representa essa tirania da felicidade. Eu compilei 4 ou 5 ideias aqui, que já estou terminando em 4 minutos, para a gente começar a debater. Somos condenados a sermos felizes nos nossos dias. Se eu não sou feliz, a culpa é minha. E eu fico muito triste, muito infeliz quando olho para as redes sociais e vejo todo mundo feliz. E eu digo comigo, poxa, eu não sou feliz com essas pessoas aqui. Então, me torno muito mais infeliz com a pseudo-felicidade dos outros. Infelizmente, é assim. É como se fosse uma imperativo categórico. Você tem que ser feliz, você tem que ser... Abaixo a publicidade, principalmente se você ler autoajuda, nossa, hoje todo mundo é coach, né? É a palavra que está na moda. Você faz um cursinho de final de semana e começa a dar palestra, cursos, né, de coach. A gente tem 40 anos de pesquisa, de leitura, de ideias, a gente tem medo de aventurar-se a dar uma palestra. E as pessoas já são coach, né? Divulgando ideias, não sei de onde que tiram, não vejo nenhum fundamento teórico, nenhum autor é citado, mas pegaram clichês, frases. Aliás, as pessoas já não leem mais, vocês, da geração de vocês, não leem mais um livro. Talvez vocês estejam limitados a ler 4 frases. Quando eu digo vocês, eu estou dizendo não vocês especificamente, mas eu digo vocês, geração, né? Geração de 20 anos, eu vejo isso pela minha filha, que não lê um livro. Talvez ela vão se acostumar a ler 360 caracteres do Twitter, né, e vão ser por aí as leituras. Então, torne-se melhor como amigo, ganhe a sua autoestima, viva em harmonia, beije, abrace árvores, você é filho do universo, irmãos das estrelas e aves, você merece ser feliz e estar aqui. 15 maneiras para ser feliz, 15 maneiras para conquistar a mulher do próximo, enquanto o próximo não esteja próximo, de preferência. 15 maneiras de enriquecer. Os homens são de Vênus, as mulheres são de Marte, ou o contrário. E assim vai. Nem vou entrar no detalhe aí. Perfeito? Vivemos no mercado da espiritualidade, boa saúde, boa alimentação, corpo perfeito, tudo certinho. Busca de gurus e médicos, produtos estéticos, um botox aqui, um botox ali, para não aparecer a ruga. A ruga faz parte da existência. Nossa, Prozac. É muita ideia aqui. Olha, nem vou chegar, porque a gente entraria aqui numa seara bem assim, profunda. Então, eu abro aqui, volto com a Miriam. Eu volto agora para o debate, eu espero a discussão, agradeço a oportunidade. E estou aqui. Ok, muito obrigada, professor Djalma, por por levantar tantas coisas significativas para a gente conversar. A professora Miriam agora também nos acompanha nesse momento de debate. Oi, Miriam.
E eu fiz algumas anotações aqui, Djalma, enquanto estavas falando, para a gente, enquanto o pessoal vai pensando, e aí para a gente começar essa conversa, e vou começar aqui pelo fim da sua fala. Fiquei pensando na relação que a gente pode estabelecer entre essa ideia, né, de uma tirania da felicidade, que eu acho que é uma boa expressão, com essa ilusão que o capitalismo nos vende de que em algum lugar fora de nós estão as soluções para aquilo que nós vamos precisar, para aquilo que nós somos. E aí fiquei pensando o quanto nós precisamos desse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui para entender que nós, na condição de seres humanos, somos um projeto em construção. Acho que essa é uma ideia muito importante para a gente relativizar ou ter condições de problematizar essa tirania da felicidade. Não sei, depois eu tenho mais um comentário, mas eu vou fazer este por enquanto, para a gente começar a conversar. Miriam, pode fazer o teu também comentário, depois a gente vai debatendo aqui, pode ser. Bom, eu gostaria de dar, primeiramente, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu acabei ficando escondidinha aqui, tive aqueles probleminhas básicos de conexão, mas aí me junto a vocês agora para esse debate. Queria agradecer, antes, né, de qualquer coisa, agradecer ao professor Djalma, é um prazer reencontrá-lo agora, né, nessa nova posição, nesse novo momento. E agradecer ao pronto, né, atendeu prontamente o nosso convite de estar aqui conosco e trouxe aí pontos realmente muito importantes para essa discussão que se apresenta. E quero agradecer também a professora Vera pela parceria nessa atividade. Professor Djalma, acho que o senhor trouxe questões realmente bem importantes, eu concordo com a colocação da professora Vera, acho que a gente pode começar a discutir um pouco sobre esses pontos, né, dessa imposição que nós sofremos, de uma certa forma, por estarmos inseridos nesse contexto capitalista, dessa pressão e desses pontos que o senhor mostra para a gente agora no final, né, dessa moral líquida, desses novos tempos, da influência que nós sentimos do contexto, das mídias, das redes sociais, e que são pontos muito importantes para nós e para os nossos estudantes, né, que são estudantes da área da comunicação, que estão imbricados em todo esse processo, em todo esse contexto. Então, gostaria que o senhor, né, avançasse um pouco nesses pontos também. Perfeito. Não, tá ótimo. Acho que essa ideia, concordo, Prof. Miriam, Prof. Vera, gostei também, não tinha utilizado a palavra projeto, né, mas é um projeto de ser humano, realmente, na construção de um novo ser, de uma nova realidade, né? E nesse estágio que a gente está agora, muito mais uma exigência de nos tornarmos mais ainda sensíveis e mais de uma certa responsabilidade de uma construção, que é uma construção individual do ser humano, mas também é uma construção coletiva, né? Eu sempre tenho essa ideia comigo que há uma realização também, ou a gente se realiza como comunidade, como ser social, a gente tem um bem-estar físico, eu chamo de um contato de um bem-estar material, conjunto, que a gente encontra essa felicidade, mais essa vida boa, mas em comunidade, no ser político que nós somos, ou não é válida. Eu, particularmente, não acredito em projeto individual, mas um projeto coletivo de construção de sociedade, de construção de ser humano. Aí tem o contraponto, ninguém pode ser, eu sou muito feliz lá na sua casa, no seu condomínio fechado, resolvendo seus interesses. Não, acho que não há possibilidade de você ser feliz num projeto egoísta, num projeto individual. E, para isso, a gente tem que construir uma nova realidade. Para isso, é um desafio muito grande. Nós, professores, Vera, né, eu, particularmente, que já tenho mais uma idade mais avançada, mas principalmente para esses nossos alunos que também têm uma utopia, têm um projeto coletivo. A palavra utopia serve muito bem aqui. O do grego é sempre não o topos que é o lugar.
o ainda não, que não foi construída ainda. Em uma sociedade distópica, que desconstrói os sonhos, desconstrói os projetos coletivos, a gente tem que tomar partido na defesa de uma sociedade viável, ecologicamente, na defesa dos direitos das mulheres, dos homossexuais, dos negros, dos índios. Quer dizer, tem tanto projeto bonito para que a gente possa se lançar e trabalhar coletivamente para que a sociedade possa ser melhor. Então, há uma responsabilidade, né, Vera e Miriam? Nossa, responsabilidade é uma palavra que eu gosto muito, porque a gente se torna responsável pelo outro, a gente responde também pelo outro, também é uma dimensão ética, né? Quando a gente responde pelas demandas que estão em nossa frente, de tanta injustiça, de tanta desigualdade, de tanto sofrimento. Por exemplo, agora nós sofremos 2 dias atrás uma opção assim da justiça que nos deixou embasbacados, assim, contrapostos, né, numa dimensão de um estupro culposo, né? É uma coisa que não existe. Estuprador sempre é culpado. É uma sociedade machista. Então, o feminismo, a importância do feminismo hoje, é importante debater questões ligadas à violência de gênero. Olha, nós temos tantos projetos para lutar, né? E projetos de uma sociedade nova. Então, eu convido a Prof. Miriam, eu convido a Vera, o professor Djalma, todos nós, de uma certa maneira, se engajar em projetos de discussão que levem a uma sociedade melhor. Então, eu penso que nós temos uma responsabilidade muito grande, eu como professor, os alunos, frente aos alunos, de a gente lutar juntos, se sentir amparado, se sentir acolhido, né? Que a gente não está sozinho também nessa batalha, né, professor? Sabe, eu estava pensando aqui, professor, no comentário inicial que o senhor fez, né, sobre o contexto político do nosso país, do que nós estamos vivendo, e aí eu fiquei pensando, né, o quanto nós, nesse momento, de alguma forma, como sociedade, e não é só no Brasil, mas a gente vê uma realidade em outros contextos políticos também, o quanto parece que nós facilmente abrimos mão destes valores, como a democracia, como os direitos humanos. Se a gente observa, né, resultados de eleições, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, por que a gente abre mão destes conceitos tão facilmente? E fiquei tentando pensar o quanto esses valores, o quanto esses conceitos, eles não estão, talvez, traduzidos de alguma forma, que circulem, né, no senso comum, que faria com que as pessoas associassem a continuidade de um projeto democrático às suas ações, né, o projeto coletivo com as suas decisões pessoais, né, e que de alguma forma, como sociedade, nós falhamos ao fazer vamos dizer assim, a popularização desses valores, e que as pessoas se enxerguem neles também. Como nós não nos enxergamos, e eu acho que daí, como sociedade, todos somos responsáveis, ainda que eu não tenha votado neste governo, todos somos responsáveis como sociedade, porque nós não conseguimos fazer com que estes valores sejam internalizados, e muito facilmente as pessoas caem em projetos discursivos que nos afastam desses valores coletivos. Bom, muito bem colocado, professora Vera. Mas é ondas, né, que a gente percebe no mundo, né? Essa onda conservadora, eu não digo conservadora, porque os conservadores, assim, quando a gente diz conservadores liberais, a gente até consegue sentar com eles e dialogar, porque a gente acaba até aprendendo alguma coisa também, embora não compartilhando com essas ideias, mas a gente acaba aprendendo. O problema não é ser liberal conservador, o problema é ser reacionário proto-fascista. Aí realmente nós não temos como dialogar e temos que refutar ideias que vão ao encontro daquilo que tudo que nós conquistamos como civilidade, como civilização moderna, ocidental, que se contrapõe
nos discursos racistas, antiglobalismo, contra a ciência, que são... Então, eu acho que o mundo está passando por uma onda reacionária, proto-fascista, que foi colocada em prática nos Estados Unidos, na Europa também, e que agora estamos acompanhando passo a passo, né, voto a voto, que queiramos ou não, esse modelo proto-fascista, conservador, reacionário, está com os dias contados, com as horas contadas, e que também, em 2018, atingiu a nossa realidade política por N fatores. Eu digo que uma tragédia ela não se configura apenas com um fator só, uma razão só. Aqui nós tivemos um fator de politização da justiça com a Lava Jato, que prendeu um dos principais candidatos progressistas que a gente tinha, prendeu sem uma justificativa plausível, legal, fez um processo de impedimento também de uma presidente sem, hoje, todos os laudos também da justiça apontam para uma inocência da presidente, que foi afastada, sem ter uma razão. Então, tem N causas, o vácuo nos candidatos progressistas e também o vácuo nos candidatos mais liberais, conservadores. Caímos numa aventura por N razões, eu digo, a tragédia ela não se configura apenas por uma razão, de um avanço neopentecostal, de religiões, de crentes, de pessoas que têm em Bolsonaro, não na figura do Bolsonaro, porque Bolsonaro representa muitas vezes aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, de mais pérfido, de mais negativo dentro de nós. Você pode trocar o Bolsonaro e as pessoas continuarão bolsonaristas, né? São preconceituosas, são racistas, pela sua própria natureza, não chegaram a um nível de intelecção, de maturidade humana ainda para compreender que o outro é outro, diferente de mim, pela sua orientação sexual, pela sua dimensão de gênero, de ser mulher, para outra dimensão, por exemplo, de cor, que nós temos que ter uma visão ética de responsabilidade e de respeito ao diferente. Então, é uma onda, Prof. Vera, que eu acho que nós caímos nela, mas nós vamos também ter que ter mecanismos de também sair delas. Então, nós vamos construir essa nova realidade. Ok. Miriam, não sei se tens ainda mais comentários, alguma coisa que queiras... Há um silêncio generalizado nos alunos, né? Os alunos. Acho que eles estão impactados com a... Vamos considerar que eles estão reflexivos com a nossa conversa, professor. Eu acho que ainda eles estão assim com o monitor ligado, o computador, e estão lá fazendo lanche, estão preparando o almoço. Começando a preparar, fazendo o chimarrão antes do almoço. O chimarrão, estão lá nas redes sociais, estão lá no Instagram, estão dando joinha. Estou brincando, claro. Mas eu gostei, sabe de que, Miriam, antes de dar a palavra, deixa eu ver aqui que tem um menino que disse assim aqui, eu vou voltar aqui, e significa o Patrick, né? O Patrick Meneghetti disse assim, excelente a reflexão do professor, ótimo exemplo da moral trazido no texto. Significa, Miriam, que ele leu o texto do livro. Bom. Aliás, deixa eu mostrar o livrinho que está aqui, tudo. Deixa eu mostrar pelo menos aqui essa obra aqui que eu construí, que é a obra que eu utilizo aqui nas nossas aulas, que é a Ética e Felicidade, que eu mandei para a Prof. Miriam, assim, um capítulo, falar sobre a ética e moral, e ele lembrou ali que eu encontrei eu até coloco, encontrei uma rede, quando eu fui pescar, e aí eu tirei os peixes e guardei a rede para mim, e os peixinhos também. E só que depois eu voltei naquele mesmo lugar, no mesmo dia, e encontrei um senhor que era dono da rede dos peixes. E a rede, eu já tinha guardado ela no meu carro, né? E os peixes também. E aí veio aquele dilema, assim, será que eu devolvo a rede e devolvo o peixe para esse senhor, que era dele, né? Então, era um dilema moral que, no fundo, lá eu fiquei com peso de consciência e devolvi a rede e devolvi os peixes, né? Mas, então, para dizer que o Patrick
ele está aqui, ele leu o texto, né? E eu gostei quando você colocou aí o exemplo daqui. Mas eu fiquei pelo menos aliviado, né? Que moralmente não teria um peso de consciência, né, Miriam? Muito bom. Professora, vamos aproveitar essa fala do Patrick e essa sua fala, porque eu acho que é interessante a gente voltar nesses conceitos básicos, porque eles são bastante importantes e fundamentais para as nossas disciplinas. E aí o senhor fala dessa questão, né, desse exemplo que é bem bacana da pescaria e dos peixes, né, a rede de peixes, que é um dilema moral, né? E aí, só para voltar quando você falava antes da diferença entre ética e moral, né? A moral, então, seria essa questão mais individual, esses limites, né? Essas leis que a gente impõe a nós mesmos. Isso. Como é que a gente poderia comparar, assim, de uma forma mais prática, o que seria um dilema moral e um dilema ético? A ética seria um pouco mais ampla, seriam valores compartilhados socialmente? A gente pode colocar dessa forma? Eu compreendo exatamente essa maneira que eu tenho, que a ética são valores mais universais, e a moral sempre é um julgamento dessas ações, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Será que vai ter uma implicação, assim, de não aceitação dos outros, né? Ela, como eu falei, tem um forte apelo moral religioso, assim, de pecado na sociedade ocidental. O que os outros vão falar sobre isso? Eu não vou me dar bem. Então, claro, o professor Clóvis de Barros Filho tem uma entrevista no Jô Soares, eu sempre gosto muito desse exemplo que ele dá, que é magnífico, assim, que ele fala que no ECA, que é o Departamento de Artes e Letras da USP, ele conta o exemplo assim que tinha as meninas e os meninos foram convidados para uns jogos universitários. Ele conta esse exemplo. E ela diz assim, que uma aluna disse, professor, eu lembrei do senhor esse final de semana, das aulas de ética. De opa, eu conto a história. E ela começou a contar que eles foram convidados para fazer os jogos universitários, e ela chegou para o seu namorado em casa, né, já estava vivendo junto com um cara da mecatrônica, um engenheiro, para convidar esse companheiro dela, o namorado, para ir junto nos jogos, numa outra cidade. E ele disse, não, eu estou cansado, eu tenho pesquisa aqui, vai você. E ela foi junto com a turma em outras cidades para fazer esses jogos universitários, mas ela percebeu, contando, né, que quando chegou lá de jogos tinha muito pouco, mas era balada mesmo, era música, era conquistas, né? E de imediato, diz ela contando, estou reprisando aqui a entrevista do professor Clóvis, diz que de imediato chegou um menino assim, muito bonito para ela, dando, como é que diz assim, uma cantada, né? Olha, estou falando de tal, assim, quem sabe a gente fica junto, dá usufrui dos prazeres, né? Fica junto, né? Dá uma bimbada mágica, não te incomodo, né? E de imediato veio na menina, assim, esse dilema ético, Miriam, assim, ó, na cabeça dela, será que dou ou não dou? Eis a questão. Se eu consentir, né, vai ser ótimo, vai ser bom, menino bonito, jovem, moreno alto, bonito e sensual, barriga tipo tanquinho, né, tudo funcionando. Mas ao chegar em casa, vai gerar um mal-estar moral, né, com a relação com o namorado, né? E ele vai perguntar assim, e aí, como é que foi os jogos? Estava legal? E ela vai, puxa vida, e agora? Né? Então vai dar uma ressaca moral, no certo sentido. Mas, por outro lado, se ela fizer, vai ter o dilema moral. Se ela não fizer, se ela negar, também terá um dilema moral, pensando com ela assim, mas eu devia ter dado, eu devia ter feito, né? Porque ela vai envelhecer também pensando naquilo, quem sabe seria uma boa oportunidade de conhecer o garoto, uma outra realidade. Então, isso que eu quero dizer. Bom, a menina não respondeu se ela deu ou não deu, não é o caso aqui, só ele trouxe esse exemplo para a gente perceber, é um exemplo muito clássico, muito claro, muito objetivo, para dizer assim, o dilema moral sempre é um dilema que gera angústia, sempre vai dar
uma pergunta, será que eu posso, será que eu devo? Então é isso que tu colocas, Miriam. Eu tenho essa compreensão, claro que não estamos aqui fazendo um tratado filosófico sobre a ética, ela é muito mais profunda, é muito mais detalhado, mas eu tenho essa ideia que tu tens também, que a ética seriam valores mais que pode mudar, que estão mais abertos, mas são mais gerais, e a moral sempre é uma tomada particular, individual de decisão que pode implicar, e sempre implica, dúvidas, implica culpa ou implica decisões que geram angústia. Né? Então, me parece que eu compartilho também dessa ideia, Miriam. Obrigada. Eu lembrei agora, falando dessa moral cristã, que é o universo no qual a maioria de nós foi educado. Lembrei da famosa frase do apóstolo Paulo, que eu acho que resume bem a questão moral e ética. Exato. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Então, eu compreendo que eu posso fazer qualquer coisa, mas quando eu vou para a pergunta, mas isto me convém, eu coloco a minha liberdade individual em contexto, no contexto onde eu vivo, seja com o meu parceiro ou parceira, seja, por exemplo, no nosso caso aqui, conversando com futuros e futuras profissionais da comunicação. Eu posso qualquer coisa na condição individual, como relações públicas que eu sou, mas o que me convém dentro daquilo que eu assumo na minha comunidade de relações públicas, por exemplo, né? Acho que a gente pode fazer esse raciocínio. Perfeito, é ótimo. E como jornalista, muito mais ainda. Veio uma notícia que é pouco confiável, né? Opa, mas será que eu coloco ela no ar? Ela pode prejudicar uma pessoa, pode prejudicar uma família, pode prejudicar um político. Será que eu emito essa fake news, essa mentira que está aqui? Sim ou não? Ou vou primar pelos meus valores mais... Opa, o que eu aprendi na universidade? A gente tem que checar a informação, a gente tem que ver as fontes. Será que vale a pena eu ganhar um reconhecimento do patrão, do chefe, do meu coordenador... emitindo isso, vai publicizar melhor, vai vender mais, vai repercutir mais, mas e a minha idoneidade, a minha trajetória, os meus valores são compatíveis com aquilo que eu estou emitindo, essa tomada de decisão? Então é isso aí, Vera, que tu falas, exatamente isso. Ela está imbricada, e isso é muito clássico na minha vida também, como professor, será que é possível fazer isso? Ou como pai ou mãe de família, será que vale a pena ter uma relação, por exemplo, extraconjugal? Será que eu não vou prejudicar a mim, prejudicar os outros? Será? A vontade temos muitas, né? Mas aí nós começamos a medir os nossos cheques em balances, nossos pesos e contrapesos, e a gente vai, quem sabe a gente se acalma por aqui, não vale muito a pena, né? Então, acho que ela está muito ligada à nossa vida pessoal e vida profissional, essas dimensões, né? Eu quero depois, professor, lhe fazer perguntas, já que o senhor tocou na questão do jornalismo, né? Porque aí a gente tem questões bem importantes, mas eu vou aproveitar que o Cauê fez algumas perguntas aqui no chat para a gente explorar, então, né? Valorizar os alunos que estão aí interagindo com a gente. Quem mais tiver perguntas, pessoal, aproveitem o professor Djalma para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para a disciplina e para a vida, né? Então, Miriam, só para terminar, se eu estava lendo antes de começar aqui o Michel Foucault, ele disse que quando dava as aulas dele, Michel Foucault, um pensador francês, né, que todos nós estudamos, ele quando terminava as aulas, todo o pessoal, ele disse que tinham 150 alunos, eles vinham e colocavam os gravadores assim nas aulas, né, e quando terminava as aulas, todos os alunos vinham pegar os seus gravadores e corriam e iam embora, e ele ficava sozinho, sem nenhuma pergunta, ele dava uma solidão, né, nele, eu dava aula dele assim, e não tinha, estou me sentindo um pouco agora, que a gente falou tanto, e os nossos alunos assim silenciaram e foram embora. Não, mas pode continuar, Miriam, querida. Vamos lá, vou mandar pergunta, daqui um pouco vem mais, estou confiando.
O Cauê escreve o seguinte, ó, o documentário Dilema das Redes, acho que é, né? Está disponível na Netflix. Mostra os impactos que os avanços tecnológicos em comunicação afetam a sociedade. Trata bastante a comunicação enquanto serviço e os usuários enquanto produtos. Eu vou seguir porque ele colocou em duas partes. Sim, tá? sim. Quais as alternativas, pergunta o Cauê, nós comunicadores podemos experienciar para desestruturar um dilema ético que está em um nível mais macro? Pode passar também a outra debaixo Vou dele. colocar a próxima dele também. Então, ele acrescentou, né, uma segunda pergunta aqui. E outra, li, acredito, recentemente algo sobre o papel educativo da comunicação na construção da ética. É papel dos comunicadores essa disputa de sentidos sobre a ética? Nossa, muito relevante, Cauê. Obrigado pela tua pergunta. Eu começo por de trás para frente, que eu acho que os comunicadores são os principais agentes da construção de um mundo ético, né? Eu acho que passa exatamente pelas relações públicas, passa pelo jornalista, essa dimensão de construção de uma ideia de um mundo ético melhor, de cuidado, como a gente estava falando, muito, porque a responsabilidade de vocês dentro da empresa, dentro da atuação de vocês profissional, são agentes número 1 na construção e da contraposição a tudo aquilo que desconstrói aquilo que nós almejamos como seres humanos e também como sociedade. A responsabilidade do professor ou a responsabilidade do jornalista é muito grande, ou do RP, né? Dentro dessa dimensão. Nós queremos que mundo? Qual é o nosso sonho utópico? Qual é a nossa ideologia que nós defendemos? Quais são os valores realmente que nós defendemos? Tem gente que defende valores egoístas, preconceituosos, e acham por aí que o outro não tem que ter direitos, que são contra as cotas, que são contra a dimensão da emancipação da mulher. Então, bom, isso tudo está aí colocado na nossa frente, nós temos que nos se posicionar contra isso. E a primeira pergunta é um filme que é um documentário muito importante, né, que nós todos temos que assistir, que é muito preocupante, porque as redes sociais, principalmente, elas foram compatíveis, né, Miriam e Vera e Cauê, com a dimensão da mentira, com as fake news. Ela não estava muito interessada na veracidade desses fatos, de checar a informação, ela estava preocupada no comercial que estava na empresa que estava por detrás, e isso alavancou a dimensão das fake news, que foram determinantes, por exemplo, nas eleições de 2016 do Trump, e por que não dizer nas eleições em 2018 no Brasil, essa dimensão da proliferação. Era muito simples o WhatsApp, que o WhatsApp deve ser de quem? É da... Facebook. É do Facebook, cara. É muito com a proliferação de mentiras em rede. Cara, disparos de milhões de fake via WhatsApp. É na hora. Isso aqui é mentira. Corta a conta, cara. É simples a dimensão. Então, ela foi extremamente conivente com a mentira, com a desconstrução de um candidato, de uma candidata, de fake news. Era interesse do Facebook barrar essas contas? Não era. Então, Cauê, é fantástico esse dilema das redes para a gente perceber que há toda uma engrenagem. Agora me parece que o Twitter... foi o Twitter mesmo que deu o próprio Trump agora nas eleições, dos resultados, dizendo, olha, houve corrupção, houve como é que se diz? Fraude. A fraude. Houve fraude. O próprio Twitter colocou, é perigoso, é mentira, né? E fraude, é fácil dizer que houve fraude nas eleições, mas de onde? Tem aqui no Brasil também o Bolsonaro falou, houve fraude nas eleições, ele não sustentou. As mesmas eleições que ele ganhou, ele disse que houve fraude nas urnas eletrônicas. Onde está? Peraí, vamos ver. Quais as informações que tu tem concretas, bases para dizer que houveram
fraudes nas eleições. De onde? Então, esses mecanismos, eles não estão preocupados com a veracidade dos fatos, eles estão preocupados com uma visão mercadológica. Enquanto isso acontecer, nós vamos proliferar. Ou algo acontece dentro da dimensão que deve ser freado isso, por uma ou outra razão, por leis internacionais, por estados internacionais, ou nós teremos a proliferação da mentira em larga escala. Em larga escala. E será muito difícil nós, como a professora Vera Djalma Miriam, aqui falando para os nossos alunos, em Santa Maria, em Palmeiras da Televisão, ou no meu canal, que isso aí não é verdade. Ó, a relevância nossa, ó, dentro desse macro. O canal Paideia, ó, a relevância dele dentro dessa dimensão do macro das empresas grandes. Eu digo assim, as fake news estão aí, e os candidatos e os youtubers da direita proto-fascista, eles criam um canal hoje, em 30 dias eles estão com 300 mil inscritos. A relevância. Eu estou com o meu canal Paideia, de formação crítica, há 11 anos. 11 anos, estou com 28 mil inscritos. Então, eu acredito que, de repente, para o YouTube, meu canal não seja relevante, que os meus inscritos não recebam as notificações para assistir uma live, para assistir uma aula. Então, é isso que a gente se torna até muito impotente frente a isso tudo, que somos poucos e poucos relevantes frente a essa onda, né, Cauê? Eu acho que é por aí, né? Mas não quero também cansá-las, né, Vera e Miriam? Eu acho que tá ótimo o debate, 1h20, né? Tá bom. Eu queria fazer um questionamento, trazendo um pouco mais, né, discussão para as nossas áreas, para o jornalismo e para as relações públicas, porque nós temos, né, são dois comunicadores, dois profissionais da área da comunicação, que estão inseridos e têm a sua área profissional vinculada a empresas, né, sejam organizações, de uma maneira geral, na área das relações públicas, privadas, do terceiro setor, ou veículos de comunicação, que são empresas, né? Que têm, no fundo, um viés mercadológico de lucro. E é nesse contexto que surgem os principais dilemas, que eu acredito que a gente possa dizer que são dilemas éticos e morais também, né? Num dos pontos que o senhor falou na sua fala antes, que eu acho que é sempre que foi muito interessante, na questão de que nós precisamos tomar partido, né, em função de todas essas questões no combate aos preconceitos, essa nossa construção e desconstrução permanente. Acontece que no nosso exercício profissional, esse tomar partido e no campo do jornalismo, isso é algo bastante complexo. E vem daí os nossos principais dilemas éticos. Né? Entre eu fazer a minha cobertura jornalística de um caso polêmico e eu colocar ali a minha impressão, o meu posicionamento enquanto jornalista, que né, na desconstrução, por exemplo, no caso recente agora do estupro, né, do julgamento da Mari Ferrer, eu escrever a minha matéria do meu ponto de vista, que é um ponto de vista feminista, né, de defesa da mulher, de combate à violência. No entanto, o veículo no qual eu trabalho, ele tem um outro viés, ele tem um interesse mercadológico, talvez ele tenha um apoio, ou ele tenha um anunciante grande por trás, e eu vou ficar nesse dilema. Né? Uma boa parte dos dilemas éticos no campo do jornalista vem disso, né? Dos interesses da minha moral, dos meus valores próprios enquanto profissional, em contradição, muitas vezes, com o que o veículo no qual eu trabalho prega e das pressões, dos constrangimentos que vêm do campo político e do campo econômico, do campo do mercado. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, trazendo um pouquinho, né, desses dilemas do nosso campo profissional, né, que é tão complexo, tanto no jornalismo quanto nas relações públicas. Muito complexo, Miriam, muito boa a tua pergunta, muito complexo, porque aí vocês são pessoas, assim, profissionais que são mais sensíveis, talvez, a essas ações e essas práticas, esses atos, talvez sejam mais visíveis e próximos da profissão de vocês. Por que eu digo isso? Porque há um valor, há uma construção de valores em cada ser humano, né? Conforme a tua educação, os teus princípios de pai, de mãe, de família, de universidade.
e que tu carregas. Eu acho que cada um de nós tem valores, princípios muito claros, o que defende, que vale a pena brigar, que você acha que são justos, valores que eu particularmente, que não são meus valores propriamente, são valores universais. Eu não abro mão em nenhuma maneira dos direitos humanos, seja lá qual for, para quem for negado os direitos humanos, pode ser negado para o pobre, para o desempregado, para o negro, para a mulher, mas também se for negado para uma pessoa que tem uma situação melhor, defenderei eternamente os direitos humanos. É uma conquista minha? Não, é uma conquista social, uma conquista civilizatória da civilização. Então, defendo os direitos humanos, seja quem for. É um direito, é um valor civilizatório. Democracia é um direito civilizatório. É corrupta? É ruim? É, mas nós não temos outra. Participação, a gente abre mão de participar, direitos de ir e vir, de livre expressão, de poder falar aquilo que a gente quer falar, não abro mão. E isso é um princípio democrático. Mídia livre é um princípio democrático e institucional. Já tivemos períodos militares que a mídia era sufocada. Vocês não poderiam falar aquilo que vocês tinham que falar, vocês eram censurados. Então, uma mídia livre é um direito constitucional livre e democrático. Justiça social, outro valor. Igualdade social, outro valor. Então, vai muito, Miriam, daquilo que você defende, dos teus valores, até que ponto você pode ir até a corda e dizer, opa, peraí, daqui para frente eu não posso. Daqui para frente não tem como avançar, porque você contrapõe, vou ficar doente, eu não consigo ir além, porque isso não faz parte do meu ser. Tem um aspecto material, salário profissional? Tem. Mas até que ponto eu estou aberto, vou concordar na minha prostituição? Porque fazer algo que você não defende é prostituir-se e não quer, não valeria a pena. Eu fui convidado para um jornal muito famoso lá de Juí, até pouco tempo atrás, de ser colunista, gratuito, você conhece muito bem. Jornal único, né? E aí eu colocando exatamente essas dinâmicas de crítica, de ver. E a editora-chefe, eu acho que falou assim, professor, nós não vamos poder continuar com as suas colunas semanais, porque fere os interesses de alguns empresários, algumas propagandas aqui, que o pessoal é contrário a tuas ideias. Eu disse, tudo bem. Agora, eu não vou falar bem do Bolsonaro, porque o jornal é bolsonarista e Juí deu uma vocação para Bolsonaro e as pessoas são bolsonaristas. Então, eu não perco. Quem vai perder são as pessoas que defendem valores. Então, é muito no detalhe, assim, essa questão que tu colocas, Mira. Até que ponto nós somos, assim, suscetíveis em encarar uma vida dupla, de ser aquilo que você não é e defender aquilo que você não defende. Eu não tenho estômago para ser assim. Ok, obrigada, professor Djalma. Eu acho que nós estamos aqui fechando 1h30 de trabalhos, então, nesse momento que nos resta agradecer, especialmente ao professor Djalma pelo tempo de estar aqui com a gente, compartilhando, fazendo esse diálogo que é tão relevante, aos nossos alunos e alunas que nos acompanharam nesta manhã, certamente quem privilegiou no seu tempo estar aqui conosco, sai daqui com elementos muito importantes para pensar. Depois, estava pensando aqui que, a partir de tudo que nós conversamos aqui, as possibilidades que nós temos de enfrentamentos dos nossos dilemas éticos, elas vão ser tão mais fortes quanto nós conseguirmos pensar isso de um modo coletivo. Eu não acredito que haja possibilidade individual
de enfrentar, a gente vai fazer individualmente microenfrentamentos, mas a nossa possibilidade de fazer isso que o Cauê disse, né, de disputar um sentido sobre ética com uma sociedade tão poderosa, ela necessariamente passa por uma organização coletiva. E eu penso que a aula de hoje trouxe muitos elementos para a gente se fortalecer individualmente e, a partir disso, projetar as nossas ações coletivas. Então, muito obrigada a todos e todas, e eu espero que a gente possa se ver em breve e voltar a ter essas discussões, elas precisam ser presentes no nosso dia a dia. Muito obrigada. Obrigado, prof. Miriam, prof. também fugiu agora o nome, a prof. Vera, desculpe, Vera, pela oportunidade, parabenizo vocês que fizeram esse evento público, né, em momentos de pandemia, que nós só temos esse mecanismo agora, e é um mecanismo bom para a gente conversar. Agradeço de coração, me coloco à disposição para as futuras conversas, que a gente pode avançar nos temas, né? E a forma de pagamento, eu falei para a Miriam, era 20 inscrições novas, é bastante, lá no canal. Agora eu vou ver se o pagamento chegou, né, lá. Se não tiver, eu volto para cá e apago tudo. Estou brincando. Mas nos apoie sempre. Um beijo no coração de vocês e até a outra oportunidade, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, professor Djalma. Obrigada, professora Vera, pela participação. Minha inscrição eu já fiz, então, 19. Vamos lá. Já vou lá pagar a conta também. Certo. Obrigada a todos e a todas que acompanharam, então, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Beijos.